Em relação à prática do Zen, da meditação Zen, há a considerar 3 aspectos naturalmente que são os fundamentais na prática da meditação. Um deles tem a ver com o yoga, que é o corpo. Esse é um dos elementos essenciais a considerar quando se faz a meditação Zen. Além do corpo, o que também é importante naturalmente na meditação é o estado da mente. E a respiração também é outro dos elementos. Portanto, esta é a trindade, digamos assim, do Zazen, é a expressão que se utiliza para definir o que é meditação, a meditação Zen, corpo, respiração e estado mental. Em relação à posição que é descrita como sendo aquela que, dentro desta tradição, corresponde ao ideal, embora seja o ideal, seja adaptado sempre ao corpo de cada pessoa, de cada praticante. É procurar fazer o lótus, que eu faço muito bem, ou seja, cruzar as pernas, consegue fazer, mas se não conseguir, consegue. Os joelhos estão em contato com o sol, neste caso, em contato com este pequeno apoio, este colchão. E, ao cruzarmos as pernas, nós arranjamos a estabilidade que conhece, não é? É fundamental para que, a partir desta base, esta base sólida, não é? E firme, e em contacto com o sol, possamos encontrar a posição o mais direita possível, a plumada da coluna. Portanto, ao sentarmos em Zazen, ao sentarmos com as pernas cruzadas, em lótus ou semi-lótus, ou na posição birmânica, também aquela posição em que não cruzamos as pernas e temos as pernas, os joelhos em contato com o solo, sem cruzar propriamente os pés. Então encontramos uma destas posições e encontramos também, naturalmente, uma base sólida que nos permite ter a coluna muito direita. Portanto, a coluna deverá estar aprumada. Estas indicações foram fornecidas pelo meu professor e mestre, o Hogan, que aconselha as pessoas a colocarem as mãos aqui nos rins e a empurrar ligeiramente para a frente para encontrar essa tal posição aprumada da coluna. Depois deixar cair o ar. Isso. As mãos estão colocadas, a indicação ortodoxa será a mão direita em baixo, a mão esquerda em cima. Eu geralmente faço o contrário, porque convém para apoiar sobre o calcanhar, mas encontrará a sua posição, mas elas devem estar, digamos, mais ou menos em cima do pé, não é, que servirá de apoio, mais 2 ou 3 centímetros abaixo do umbigo. E as palmas das mãos estão, portanto, viradas uma para a outra e os dedos tocam ligeiramente, os polegares, ligeiramente, mas na horizontal. Estão na horizontal, tocando na ponta do dedo como se tivesse uma folha de prata entre ambos, muito ligeiramente. Não é comprimir os polegares um contra o outro, apenas tocar ligeiramente. Bom, isto serve de indicador, do ponto de vista físico, do estado de presença que nós temos durante a meditação. Porque é que se coloca as mãos nesta posição? É para que, ao longo do processo de meditação, no qual se tem a tendência para irmos atrás do pensamento e sair deste momento presente, deste lugar presente, verificarmos, através desta posição dos dedos, se estamos efetivamente aqui ou se já estamos, enfim, numa outra qualquer dimensão condicionada pelo nosso pensamento. Isso faz com que, por vezes, possamos regressar cá, aqui a este momento e ao presente, tomando consciência da posição dos 2 dedos, dos polegares. O que observo muitas vezes é que os dedos já estão afastados, ou estão para cima, ou estão para baixo. E isso é evidentemente um sinal da nossa falta de presença e distração em relação ao momento presente. Portanto, isto tem essa função, a função de correção, ou de assinalar, não é, o nosso estado de presença.
O olhar projeta-se, digamos, a 45 graus, não estão os olhos totalmente abertos, embora se o nosso estado mental seja de sonolência, possamos abrir os olhos. Há aqui a tentativa de encontrar o meio termo. Isto são as indicações gerais. A ideia será que o olhar deva estar ligeiramente, um olhar semi-aberto, projetado para a frente, mas não concentrado em um ponto, o que é difícil. No yoga, provavelmente, há uma concentração em algum ponto para depende. Enfim, a indicação que é dada nesta prática é que o olhar não esteja focalizado em nada, o que é difícil. Um truque, uma forma de tornar esse olhar possível é começarmos, de facto, por concentrarmos num ponto e depois irmos alargando. Mas para as pessoas que têm alguma prática não é necessário isso. O olhar descai em 45 graus e está semi-aberto, ou seja, as pálpebras estão um pouco cerradas, mas não totalmente. Se estiver, de facto, como disse há pouco, demasiado nervosa, excitada, pode fechar os olhos, mas o fechar os olhos induz pensamentos e induz, enfim, estimula a corrente de pensamento. A ideia é ficar com o olhar semi-cerrado, não totalmente aberto, não totalmente fechado, projetado para a frente. E a expressão que é geralmente utilizada para designar esse olhar é olhar nas 10 direções, portanto, não focando em nada e tendo a percepção do espaço, e tendo essa percepção de um espaço totalmente aberto. A respiração é uma respiração que, de início, provavelmente será marcada pelo ritmo normal. Mas à medida que o tempo vai passando e nós nos vamos concentrando na respiração, ela torna-se cada vez mais lenta. Aqui também há variações. O meu professor, o Hogan, insiste, e percebo que insiste, de facto há uma certa diferença no momento da expiração. Ele dá bastante ênfase à questão da expiração e considera que a inspiração, no fundo, é um momento dessa expiração. A expiração processa-se através do nariz. A respiração deve ser feita a partir do ventre. Portanto, é uma respiração que não deve estar concentrada, digamos, aqui nos pulmões. Não é? E o movimento da respiração é aquele movimento de folga. Quando nós expiramos, contraímos o ventre, não é? Quando expiramos, ele dilata. Não há que forçar. Não há que forçar esta respiração. Ela, eventualmente, tornar-se-á natural ao longo da meditação. E, como disse há pouco, a respiração é, de facto, um dos elementos fundamentais da prática da meditação. O ideal, que é difícil, obviamente, é nós termos a total consciência dessa respiração, de maneira a que não estejamos dominados pela corrente da consciência. Não é? Ou seja, é mudar o foco da nossa percepção do real para a respiração e deixar que o fluxo da consciência seja, de alguma maneira, controlado pela respiração. Claro que o mais difícil sempre é o estado de consciência. O nosso estado de consciência, quando estamos a meditar, naturalmente, é um estado de consciência que reflete aquilo que somos, é um estado de consciência em que temos pensamentos, imagens, etc. E a meditação concentrada na respiração, com esta postura física, ajuda-nos, pelo menos, a tomar a consciência dos nossos pensamentos e a criar alguma distância em relação a eles. Nós fazemos aqui períodos, enfim, em princípio sendo 30 minutos, não é? Mas normalmente vamos fazer menos, mas os períodos de meditação, geralmente, os períodos, enfim, desta prática, geralmente é 35, 40 minutos. São períodos relativamente lentos. E esses períodos longos de meditação têm, obviamente, como objetivo levar a que se mude, não é? A percepção marcada pela consciência, para uma percepção marcada, digamos, pela respiração. O que naturalmente nunca é conseguido totalmente, não vamos imaginar que isso é possível, de vez em quando sucede, estamos de facto
perfeitamente aqui e agora, com a consciência de que estamos neste lugar e com a consciência de que somos seres que também respiramos, e que somos seres que não deixamos de pensar, simplesmente o pensamento começa-se a diluir um pouco, não é? Para dar espaço a essa vida marcada pela respiração. E isso, eventualmente, é uma forma de chegar a um estado de paz. Não é prometido. Isso depende das pessoas, depende do estado de consciência. Enfim, a minha experiência pessoal é que muitas vezes até estou calmo e na meditação até fico mais excitado, porque me ocorrem pensamentos sobre coisas que têm a ver com a minha vida. Outras vezes é o contrário. Enfim, é sempre um território desconhecido o que é que sucede na meditação. Nesta meditação nós não temos outro suporte a não ser o suporte, de facto, da respiração. Da respiração, da postura, da consciência da postura e de uma grande atenção em relação à corrente de consciência. Portanto, aquela tal trindade, não é? Da postura, da respiração, do estado de consciência, percebe-se que uma pessoa está a praticar. Relativamente, já agora, à boca, há uma certa tendência, em períodos longos de respiração, para que se possa começar a se ligar a saliva, de modo que a indicação que é dada é que se deve ter a ponta da língua a tocar no palato, ligeiramente a tocar no palato. O essencial é isto. Portanto, coluna direita, olhar projetado em frente, para a frente. A coluna direita significa que muitas vezes nós também temos que corrigir a posição ao longo do período da meditação, porque começamos ou a inclinar para a frente ou para trás. Não é? Ter as mãos na posição que eu disse há pouco, os ombros ligeiramente descontraídos, também, enfim, não muito írritos, mas também não demasiado abalados, não demasiado relaxados. No fundo, esta posição da meditação é uma postura que concilia uma certa firmeza com um certo relaxamento, digamos assim. Não é demasiado firme, não é uma coisa militar, mas também demasiado relaxado, porque senão não merecemos, não estamos a fazer a meditação. A consciência do corpo, mas se tem prática de yoga, sabe que isso é muito importante. A consciência do corpo é muito importante também na meditação, não é? Temos às vezes a percepção de como é que estamos em relação à coluna, em relação aos joelhos, em relação aos pés, em relação aos ombros. Tomamos consciência do nosso corpo, efetivamente. E depois o mais, talvez, difícil seja, efetivamente, a questão do pensamento. Mas aí não temos que fazer nada a não ser tomar perfeita consciência do que é que está a suceder, que é auxiliar justamente pela concentração da respiração. O que sucede muitas vezes é que, de facto, durante a postura, nós conseguimos, enfim, com uma certa experiência, estar fisicamente nesta postura durante bastante tempo. Talvez seja a coisa mais fácil da meditação é arranjar a postura, uma postura próxima daquilo que deve ser, enfim, a posição ideal. O mais difícil é, de facto, o estado mental. Esse, de facto, é que é sempre mais complicado, mas não temos que interferir, não temos que pensar, que estamos a pensar. Que seria conveniente é tomar alguma distância relativamente ao pensamento, mas isso também só com essa concentração na respiração é que se consegue. Não é? Ou seja, meditar não é propriamente, ou a prática da meditação não é propriamente estar em silêncio e estar nesta postura e estarmos a pensar também. Não é? Porque isso é geralmente o que sucede. Certas vezes é que de facto nos sentamos e depois começam os pensamentos a vir e bem, devemos estar aqui a pensar sobre a resolução de todos os nossos problemas, como é que devemos escrever qualquer coisa que gostaríamos de escrever, mas a determinada posição na meditação. Não quer dizer que isso não possa ocorrer. Nós não conseguimos, de maneira geral, interromper a corrente de pensamento. Não é? Quanto muito ela vai se tornando menos dominante, vai se tornando mais fluida ou menos densa, não é? E eventualmente poderemos estar durante algum tempo bastante tranquilos, não é? E bastante sossegados e em paz. Portanto, não há
nesta prática também, isto é uma coisa que é importante saber, não há nada de especial a alcançar, a não ser esse estado que se aproximará do estado de Buda, digamos assim, ou que muitas vezes é definido como estado de Buda, que é o estado mais natural, que é aquilo que precede o nosso nascimento, provavelmente continuará para lá da nossa morte pessoal, que é um estado anterior aos nossos pensamentos, é um estado que de vez em quando podemos, que é o suporte dos nossos pensamentos, e que nós não temos outra possibilidade de tocar nele a não ser através, enfim, em princípio, não é? Pode haver outras formas de o fazer, não é? Mas desta forma talvez seja a única que nos pode dar uma consciência da existência desse estado.